Então, gente, espero que vocês estejam preparados para uma grande aventura hoje e muito acelerada, tá? Hoje não vai ter calmaria, não. Hoje a aula é ritmo quente do início até o final, tá bom? Estão preparados, aquecidos? Então vamos lá, começando com o nosso resumo na aula passada. A aula passada foi a aula de número 6. Nós vimos uma característica do ministério de Jesus. Qual que era? Jesus não ficava parado. Jesus tem uma grande urgência no coração dele de ir de encontro às pessoas. Então ele deixa a base do ministério dele, que é a cidade de Cafarnaum, na Galileia, e ele vai andando naqueles povoados, naquelas vilas, nas cidades pequenas, nas cidades médias, atrás das pessoas, se encontrando com as pessoas. E nesse caminho, ele vai ensinando, ele vai falando sobre a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Vimos o Sermão do Monte, não é isso? Quando uma multidão parou para escutar um discurso, um sermão completamente revolucionário de Jesus. Não foi isso que nós vimos na aula passada? E nesse caminho também, Jesus vai tendo encontro com pessoas, fazendo alguns milagres extraordinários, como, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Vimos que Jesus curou o servo daquele centurião sem nem entrar lá na casa. De longe, ele deu apenas a ordem. E esse Jesus é um Jesus que vai marcando os lugares pelos quais ele passa. Vai marcando positivamente, mas vimos na aula passada que algumas pessoas também começam a enxergar um Jesus bastante, o quê, gente? Polêmico, bastante diferente, quebrador dos paradigmas. E nós vimos isso quando Jesus tem aquele encontro na casa de Simão, do fariseu, quando Jesus se encontra ali com uma mulher pecadora, aquela que lavou os pés de Jesus, né? E também o relacionamento que Jesus tinha com as mulheres era completamente diferente do padrão da época. Então, muitas pessoas já começam a vê-lo com algumas reservas, né? Esse foi o Jesus bastante diferente dos padrões que a gente está acostumado a imaginar. Um Jesus bastante polêmico. Foi assim que nós o conhecemos na aula passada, né? E quero fazer um plus aqui. Até mesmo a família de Jesus, no início do seu ministério, tinha dificuldade de compreendê-lo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós já estamos aqui na aula 7 hoje, e nós não vemos até aqui a família de Jesus junto com ele. Vocês já perceberam? Ele está junto dos discípulos, ele está junto dos apóstolos, ele está junto de algumas mulheres que o acompanham, mas a gente não vê os seus familiares. Quando a gente vê alguma intervenção de um familiar, é no sentido oposto, não é no sentido de ajudar, é no sentido de tentar impedir o que Jesus está fazendo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você olhar em Marcos, no capítulo 3, no versículos 20 e 21, a gente vê que os irmãos de Jesus, em determinado momento, chegaram a considerar que ele tinha enlouquecido, que ele estava fora de si. Imagina quando começa a chegar as notícias lá na casa de Jesus, na família de Jesus, de que ele está fazendo essa revolução toda, que ele trabalha tanto, que ele não tem tempo nem para comer, que a multidão está atrás dele. O que eles pensam, família? Enlouqueceu. Eles vão atrás de Jesus, se você viu o texto aí, para quê? Para prendê-lo. Para prendê-lo. Eles querem impedir que ele continue o que ele está fazendo. Então, a família de Jesus, especialmente os irmãos, eles não aderem ao ministério de forma instantânea, não. João, capítulo 7, versículos 5, o evangelista João, no capítulo 7, no versículo 5, nos fala que os irmãos não creram em Jesus. Os irmãos de Jesus não creram nele durante o seu período de ministério público. Nós veremos na continuidade das aulas que num momento posterior, lá na frente, é que os irmãos vão começar a fazer parte das atividades ministeriais de Jesus. Muito bem. E, terminado o nosso resumo de hoje, nós entramos na nossa aula de número 7. Como eu havia dito para vocês, hoje nós vamos falar sobre milagres. Os milagres que Jesus realizava. São
inúmeros, são incontáveis. Durante as nossas aulas nós já vimos vários e vamos continuar vendo. Mas na aula de hoje nós vamos pegar um momento da vida de Jesus que ele está numa série incrível de milagres, um atrás do outro, e por isso a gente vai reservar esse tempo para falar especificamente sobre esse assunto. Os milagres são uma das características marcantes do ministério de Jesus. Como vimos na aula passada, uma característica, que o ministério dele era itinerante, não era fixo. Os milagres são outra característica. Nas próximas aulas veremos uma terceira, o ensino, como que o ensino de Jesus era uma marca do ministério dele. Hoje ficamos com os milagres. Vamos começar pensando, então, o que é um milagre? O que é um milagre? Como você definiria um milagre? Quem arrisca? Algo sobrenatural. O que mais? Uma coisa improvável de acontecer. Impossível ou improvável? São coisas diferentes, não é? Impossível é diferente do improvável. O improvável é uma coisa que raramente acontece. Por exemplo, alguém ganhar, né, na loteria jogando uma única vez. É impossível ou improvável? Improvável. E se alguém ganhar, é um milagre? Não. Então o que é um milagre? É o impossível. É o impossível para quem? Para nós. Ok. Então nós podemos definir milagre como aquilo que sai da naturalidade. Ou seja, é uma intervenção sobrenatural. Isso é um milagre. Uma intervenção sobrenatural de Deus. De Deus. Sabe? Toda vez que as leis da natureza, as leis físicas, elas são contrariadas de forma sobrenatural, nós podemos falar, então, de um milagre. Pela própria definição, a gente vê que é uma coisa incrível, não é? Eu não sei se você já viu um milagre, já presenciou, já sentiu um milagre acontecendo, mas os milagres, como intervenções sobrenaturais que são de nos deixar de queixo caído, não é? Quando a gente vê o impossível acontecendo, isso é de causar espanto. As reações dos seres humanos são incríveis diante dos milagres. Uns sentem medo, outros sentem pavor, outros sentem assombro, outros sentem alegria, mas o fato é que ninguém fica da mesma maneira diante de um milagre. Então, gente, naquela época devia ser assim, muito impressionante você estar ao lado de Jesus, você andar perto de uma pessoa que fazia milagres todos os dias. Gente, a gente tem aí algumas dezenas de milagres relatados nos evangelhos, mas não foram todos os milagres que Jesus fez que foram relatados. Talvez nem mesmo a maioria. O João, o evangelista João, que ele registrou algumas das coisas que Jesus fez, porque se ele fosse registrar todas, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É lógico que João está aqui usando uma figura de linguagem, né, a hipérbole, mas para mostrar para a gente que Jesus fez muito além daquilo que foi registrado e que chegou no nosso conhecimento. Então, para as pessoas da época que andavam com Jesus e que viam aquilo tudo, eu acredito que era um pouco mais fácil do que para a gente, porque nós estamos mais longe dessa história e nós não temos como presenciar com os nossos próprios olhos os milagres que Jesus fez. Então, o que acontece? Pelo menos para mim, fica um pouco mais difícil a gente ter a dimensão do milagre e fica um pouco mais difícil de acreditar no milagre. Por que eu estou falando isso? Porque se eu falar para vocês que é fácil acreditar que existiu um homem de carne e osso, que veio a este mundo, que ressuscitava pessoas, e que curava cegos de nascença, e que falava para um paralítico que tinha as pernas atrofiadas, falava, levanta e anda, e na hora os músculos cresciam, os tendões, e ele se levantava. É fácil, gente, racionalmente a gente acreditar nisso. Racionalmente, intelectualmente,
talvez não seja muito fácil. E se aqui nós tivermos algumas pessoas que têm dificuldade em acreditar que isso realmente acontecia, não se sintam inferiores ou piores por causa disso, porque eu divido com vocês essa dificuldade. Se tem alguém, né, que sente essa dificuldade, eu divido. Eu também, em vários momentos, me pego questionando, mas será que isso é possível mesmo? Será que isso acontecia? Será que isso não foi uma lenda que foi contada uma vez, recontada, né, e acabou se tornando um mito disseminado? Será? Então, os milagres trazem todas essas dificuldades para a gente. E qual que é a explicação disso? A explicação é simples. Nós somos pessoas que vivemos num mundo físico, no mundo natural. O mundo que nós vivemos é regido por leis naturais. A nossa mente está acostumada com processos físicos. Então, nós tendemos a procurar explicações físicas e naturais para todas as coisas. Se eu falar para vocês que vi uma luz vermelha passando no céu e piscando, e parecia até que estava falando comigo na noite passada, com certeza vocês vão dizer, quem sabe não era um cometa, o outro vai pensar, era um fenômeno meteorológico, era um balão de gás. Nós procuramos explicações físicas para as coisas. Isso é natural, isso só significa que você é inteligente e que você é um ser racional. Mas nós precisamos olhar com um pouquinho mais de profundidade os milagres de Jesus antes da gente descartá-los. De fato, gente, os milagres eles são percebidos por nós através da fé. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas as pessoas que têm fé não são pessoas idiotas ou ignorantes, não. As maiores mentes que esse mundo já produziu eram cristãos, tinham fé e acreditavam piamente na existência de Jesus e nos milagres que ele realizou. Johannes Kepler, um dos maiores físicos de todos os tempos, cristão, passou mais tempo estudando a Bíblia do que estudando física. Isaac Newton, a mesma coisa, para não falar de tantas outras mentes brilhantes. Esses homens, será que eles eram desprovidos de qualquer razão por acreditar nisso? Por que eles acreditavam? Olha, a Bíblia nos fala que a nossa fé é uma fé racional, ou seja, é por fé que nós acreditamos, mas tem razão nisso aí. Então, pensando nos milagres, alguém um dia vai poder provar, prova contundente, como aquelas que estão lá nos processos daqueles corruptos lá, né, que um milagre aconteceu? Alguém vai poder apresentar para a gente uma foto, um vídeo, um DNA? Alguém vai poder? Nunca, 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 nunca. Mas nós temos indícios razoáveis para a gente pensar a respeito dos milagres. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês. Quando os milagres são descritos nos evangelhos, eles não são descritos como ficção, não. Se você pegar a descrição dos milagres, nós vamos ver daqui a pouco, os autores descrevem o lugar onde aconteceu, as circunstâncias, às vezes políticas e históricas, várias vezes são mencionados o nome de pessoas, testemunhas que presenciaram o fato. Vejam que existe um conjunto para mostrar que aquilo é um acontecimento real. Outros indícios que nós temos. Os milagres, ou pelo menos uma intervenção sobrenatural de Jesus, são relatados por todas as fontes que nós temos a respeito da vida de Jesus. Tanto os evangelhos canônicos falam que Jesus fazia coisas sobrenaturais. Os evangelhos apócrifos, e são mais do que 20 evangelhos apócrifos que não fazem parte do cânon, todos eles relatam que Jesus fazia coisas sobrenaturais. A literatura dos judeus, o próprio Talmud, que é a literatura dos judeus, fala que Jesus fazia coisas que não tinham explicações. Então, nós temos várias fontes diferentes que não tiveram contato entre si, atestando que Jesus tinha poderes e fazia coisas que eram inexplicáveis. Outro indício que eu posso dar para vocês, alguns dos milagres estão relatados de maneira bastante parecida em mais de um evangelho canônico. Então, uma coisa é só uma pessoa dizer, outra coisa é eu abrir o livro de Mateus e está lá escrito que Jesus fez tal milagre. Quando eu abro o livro de Marcos, está repetido. Outro autor.
Alguns desses autores, gente, dos evangelhos canônicos, não tiveram contato entre si e foram capazes de contar a mesma história. Isso se chama, cientificamente, é um critério de confirmação da veracidade de um fato. Se chama atestação por múltiplas fontes. Quer ver um negócio? Vamos usar esse critério? Alguém viu um pequeno avião caído na cidade de Ipatinga essa semana? Alguém viu com seus próprios olhos? Tudo bem, mas você não viu. Você acredita que isso aconteceu? Você acredita? Você acredita por quê que você acredita? Você não viu. Você tem prova? Agora, se uma pessoa chega para mim e fala, Rafael, eu vi um avião caído ali em Ipatinga. Outra pessoa depois chega e me fala a mesma coisa, sendo que essas duas pessoas não estiveram juntas, não tem como elas terem combinado. Olha aí, a gente usa até um ditado dizendo, onde tem fumaça, tem fogo. Isso é a múltipla atestação por fontes diversas. Várias pessoas diferentes relatam milagres realizados por Jesus. Quero colocar mais uma questão aqui interessante. Nem mesmo os inimigos de Jesus contestavam que ele fazia coisas sobrenaturais. Se tinha alguém que tinha que negar isso, seriam quem? Os inimigos. Mas, pelo contrário, eles procuram dar explicações para o que Jesus fazia, não negando o que Jesus fazia. Se você olhar alguns textos aí, como, por exemplo, Mateus, no capítulo 12, versículo 22 a 24, você vai ver um grupo de estudiosos da lei, legalistas, gente que era considerado intelectual, racional, tentando explicar as intervenções de Jesus sobrenaturais, falando, olha, com certeza ele faz isso pelo poder de Belzebu, né, que significa Satanás ou diabo, mas ele faz. Estão tentando dar uma outra explicação, mas ele faz. E por fim eu quero terminar com uma última coisa para a gente pensar aqui. Lendas existem, lendas são criadas, mas a lenda, para ela ser formatada, ela precisa de um intervalo de tempo muito grande. Os evangelhos canônicos, eles foram escritos pouco tempo depois da vida de Jesus. A maioria deles foi escrita no período de 30 anos após a morte de Jesus. É um período muito curto de tempo para que surja uma lenda e essa lenda se consolide. As lendas, elas precisam ser passadas de geração em geração antes delas ganharem um formato. Quer ver um exemplo? Quantos anos tem que o Ayrton Senna morreu? Cerca de 25 anos que ele morreu. Se alguém escrever um livro hoje falando que Ayrton Senna tinha poderes sobrenaturais, que ele era capaz de voar, que ele levantava o carro só com o sopro da boca dele, coisas do tipo. Isso prosperaria de alguma maneira? Teria condição de prosperar? Por que não? Porque nós temos várias testemunhas vivas que presenciaram. Para formar uma lenda a respeito do Ayrton Senna, isso vai demorar 2, 3, 4 séculos para frente. Né? Como hoje nós podemos ter algumas lendas a respeito de Tiradentes e outras pessoas. Não é? Então, gente, os evangelhos foram escritos praticamente na época que existiam ainda pessoas vivas que presenciaram os fatos. Eles não teriam sido aceitos se estivessem contando coisas que fossem absolutamente fictícias. Então, nós temos elementos racionais, sim, para acreditar que os evangelhos contêm verdades quando nos falam a respeito dos milagres. Mas, caminhando um pouquinho, se então, de fato, Jesus fazia milagres, intervenções sobrenaturais, tem uma outra coisa que nós podemos nos perguntar. Por que Jesus fazia milagres? Ou para que os milagres aconteciam? Você já se colocou essa questão? Por que você acha que Jesus fazia milagres? Me ajuda aí. Por quê? Uma primeira hipótese, forma de demonstrar que ele tinha poder. Mas olha, pensa comigo, toda vez que alguém chegava e pedia para Jesus uma prova de que ele tinha poder, ele não fazia o milagre.
Assim foram quando os fariseus procuraram. Ele falou, essa geração perversa não vai ver sinal nenhum. Ele não fez nenhum sinal lá em Nazaré, na cidade dele. Então, acho que a gente precisa descartar essa hipótese. Uma outra que já foi colocada aí, para provar quem ele era, para que as pessoas tivessem fé nele. Até hoje, isso está um pouco no nosso meio. Às vezes, a gente se pega falando assim com Deus. Ô Deus, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, faz um milagre, faz uma intervenção sobrenatural aqui, deixa eu escutar uma voz aqui vindo do alto, me mostrando qual caminho que eu tenho que seguir, principalmente se é uma decisão importante. Ó Deus, me dá um sinal para que eu tenha fé. Mas é engraçado, porque sempre que Jesus fazia o milagre, ele fala assim, a tua fé te salvou. Não parece que Jesus fazia milagre para que as pessoas tivessem fé, mas ele fazia milagres porque as pessoas tinham fé. Um grande autor, chamado Dostoiévski, um dos maiores autores, escritores de todos os tempos, russo, cristão, ele dizia o seguinte, que a fé não brota do milagre, é o milagre que brota da fé. Então, gente, por que Jesus fazia sinais e milagres? Vocês não acham que era para amenizar o sofrimento daquelas pessoas, que ele ficava ali com o coração quebrantado diante daquela realidade que ele via ali, e ele fazia essas intervenções sobrenaturais para mudar um pouco aquela realidade? Você não acha que até hoje, quando Deus faz alguns milagres, não é para isso? Não é uma intervenção pessoal para mudar aquela situação? Vocês acham que é? Não? Por que não? Pensa bem, gente, quantas pessoas morreram naqueles dias que Jesus andava por aquele país pobre, cheio de doenças típicas de um lugar subdesenvolvido. A gente vê, já viram como a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê tanto cego, coxo, paralítico, gente com problema de pele, gente morrendo. Gente, foram centenas ou milhares de pessoas que estavam acometidas de doença ao lado de Jesus. Centenas de pessoas morreram. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Ou quantas pessoas Jesus curou? Ainda hoje, os milagres de Deus, será que resolvem todos os problemas da humanidade? E aí a gente vai sempre se questionar, se Deus existe, por que Deus então não para com esse negócio lá na Síria? Tem criança morrendo lá. Por que Deus não alimenta, então, dá de comer para todo esse pessoal morrendo de fome aí ao redor do planeta? Porque os milagres não são para resolver o problema causado pelos homens, o problema do sofrimento humano. Os milagres, sim, eles entram na esfera pessoal. Mas Philip Yancey, naquele livro que eu já comentei para vocês, O Jesus que eu nunca conheci, ele traz um significado muito interessante para a gente pensar. O que são os milagres? Eles são sinais. A gente não chama os milagres de sinal. Um sinal aponta para alguma coisa. Os sinais de Deus, os milagres que Deus faz, eles nos apontam para aquilo que Deus deseja fazer de forma definitiva nesse mundo. E aquilo que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer é restaurar completamente e perfeitamente a ordem desse mundo. Esse mundo perdeu completamente a ordem. Ele é completamente caótico. A morte, a doença, a perversidade, a corrupção não fazem parte dos planos de Deus para esse mundo. E os milagres nos dão um vislumbre daquilo que Deus um dia vai fazer, que é restaurar completamente a essa ordem. Se temos alguma dificuldade de acreditar nos milagres, gente, o que a gente talvez tenha dificuldade de verdade de acreditar é na existência de Deus. Porque se nós acreditamos que Deus existe, você acredita que Deus existe? Se acreditamos que Deus existe e que Ele enviou o seu Filho aqui para esse mundo, é de se esperar que Jesus agisse com forças diferentes das naturais. É de se esperar que Ele agisse com forças sobrenaturais. Então, no final, o que nós temos que questionar é realmente se nós acreditamos na existência de Deus. Se Deus existe, existem outras forças além das forças da natureza com as quais nós estamos acostumados a lidar. E agora nós vamos, então, prender o fôlego,
para entrar nessa sequência de milagres e de intervenções sobrenaturais de Deus. E eu vou começar trazendo vocês, eu fico doido para chegar a essa aula, porque a gente fala tanto sobre o Mar da Galileia, eu fico doido para contar um pouco para vocês o que é o Mar da Galileia. Então, vou convidar vocês para virem comigo, ou com a Priscila, né, que está aí, a nossa agência de turismo. Toda aula eu faço aí um merchan aí, né? Então, gente, quem quiser viajar, procure a Ômega Turismo, tá, gente? Melhor agência de viagem do Brasil, né? Então, quem quiser viajar, né, conosco aí nessa viagem, olha aí, esse é o Mar da Galileia. Você já deve estar percebendo que o Mar da Galileia não é, na verdade, um mar. O Mar da Galileia é uma lagoa. Rafael, mas todo mundo chama de mar. Sim, por quê? Porque a Galileia, bem aqui no seu centro, é banhada por essa lagoa que é, na verdade, a vida da Galileia. Ao redor da lagoa, o nome da lagoa é Lago de Genezaré. Ao redor dessa lagoa, a vida econômica, a vida social, as cidades em si floresceram. Porque a lagoa trazia movimento. Existiam ali várias pessoas que viviam da atividade pesqueira na lagoa. Se nós temos gente que vive da atividade pesqueira, nós precisamos de gente para fabricar barcos. Vocês concordam? Precisamos de gente para fabricar redes. Em algumas cidades, uma delas, por exemplo, a cidade de Magdala. Nunca escutei falar nessa cidade. Escutou sim, porque na aula passada eu falei sobre Maria Madalena. Madalena não é sinônimo, é o nome da cidade de origem. A Maria, ela é de Magdala, por isso Maria Madalena. A cidade de Magdala tinha uma indústria de salgar peixes. Então, gente, a lagoa, o Lago de Genezaré, ele era a vida da Galileia. Ele era tão importante para a Galileia que ele passou a ser chamado de o Mar da Galileia. Tá? Por isso esse nome. A lagoa, eu não sei se a gente pode dizer que é uma lagoa muito extensa para os nossos padrões aqui do Brasil, a gente que tem aqui, por exemplo, um lago de Furnas. Essa lagoa talvez nem seja considerada tão grande. Ela tem 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Não é também um lago muito profundo. No lugar mais fundo, tem mais ou menos 46 metros a 48 metros de profundidade. Tá? Então, apesar de não ser tão extenso, tão profundo, é um lugar muito impressionante, tem algumas características únicas. Veja essa foto que eu tirei de um painel nas margens do Lago de Genezaré. O painel tem o formato do lago, os vãos no norte e no sul indicam a entrada e a saída do Rio Jordão, e o painel está marcando ali de forma digital um número, perceberam? Menos 211. Significa que nesse dia que eu tirei a foto, a lagoa está a menos 211 metros do nível do mar. Então, é um lugar único no planeta. Nós temos uma lagoa bastante grande que fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tá? Uma característica rara, muito pouco encontrada. E esse lago, além dessa curiosidade que eu mencionei para vocês, ele é de uma beleza ímpar. Tem montanha, uma boa parte dele ele é rodeado por montanhas, e de acordo com o dia, essas fotos aí eu tirei no pôr do sol, essas montanhas ganham uma coloração meio roseada, você está vendo? E as águas são muito tranquilas, muito calmas, então realmente é delicioso. O primeiro impacto, a primeira impressão, quando você chega no Mar da Galileia, diante dessa lagoa, é uma emoção. A gente é tomado por uma emoção muito grande. Essa foto em especial, eu gosto muito dela, até coloquei ela no livro aí, porque eu tirei uma foto de alguma coisa que poderia ter acontecido nos dias de Jesus. Não é? Isso que eu está mostrando na imagem
Poderia estar acontecendo há 2000 anos atrás. Olha só, um homem, ele estava numa prancha de madeira, nada além disso, com um remo de madeira, atravessando calmamente as águas do mar da Galileia. Deixa eu ver se eu tenho mais uma foto para mostrar para vocês, para a gente ter um pouquinho da ideia, um pouquinho de ideia sobre a extensão dele. A gente não consegue ver, mas como eu falei, nessas montanhas estão salpicadas de lugarejos e de pequenas cidades que foram surgindo ali ao redor da lagoa. À noite, a gente consegue ver bem essas cidadezinhas por causa das luzes, mas na época de Jesus as cidades não eram iluminadas à noite. E nós vamos justamente falar de um episódio que aconteceu no Mar da Galileia. Diz os evangelhos que um dia Jesus entrou no barco ali dos seus apóstolos, que eram pescadores, e Jesus pretendia ir para o outro lado do Mar da Galileia, em direção à região conhecida como Decápolis. Então ele está saindo de Cafarnaum e ele precisa atravessar toda a extensão da lagoa para chegar em Decápolis. Mas os evangelhos nos dizem que aconteceu algo que, inesperadamente, surpreendentemente, as águas daquela lagoa ficaram muito tumultuadas. Uma tempestade atingiu aquele barco. Dizem ainda os evangelistas que ondas varriam aquele barco de um lado para outro, entrava água na embarcação e os discípulos estão muito assustados, estão achando que vão afundar. E eu relembro a você que esses discípulos, eles são pescadores, eles estão acostumados com o Mar da Galileia, mas nesse dia eles já não sabem mais o que fazer. Aí entra a questão racional que a gente estava falando ainda agora, né? Olha a nossa mente procurando aí, onde que tem coisa errada nessa história. Vocês acham mesmo que numa lagoa igual essa, que eu estou mostrando para vocês, com essas águas calmas e tranquilas, que um homem é capaz de atravessar em cima de uma tábua, vocês acham que pode haver uma tempestade com ondas a ponto de afundar uma embarcação nessa lagoa? Isso é possível, gente? Isso é possível? Será que é possível? No Mar da Galileia, isso não apenas é possível, como é provável, por causa das características. Então, vamos lá. Já falei para vocês, ele está abaixo do nível do mar. Mas ele recebe as correntes frias dessa região aqui, ó, que é chamada de Colinas de Golã. Aqui existem montanhas muito altas, como o Monte Hermon, acima de 2.000 metros de altitude, e esses montes ficam constantemente cobertos de neve. Então, o que pode acontecer? Correntes de ar frio que descem das montanhas, eles vêm pelo canal do Rio Jordão e entram no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como vocês podem ver, ele é cercado na sua porção norte de montanhas altas, montanhas rochosas, muito escarpadas, formando uma espécie de funil. Então, o ar frio entra por esse funil, ganhando pressão, e ali ele encontra as águas mais quentes do Mar da Galileia. Resultado, uma tempestade pode ser formada de uma hora para outra. É uma característica única do Mar da Galileia. Então, tempestades como essa que está acontecendo agora na nossa história não eram incomuns e não devem nos surpreender. O fato é que aqueles pescadores experientes, que talvez já tivessem passado por outras tempestades, eles estão dessa vez completamente desesperados. Eles já procuraram lá o manual de sobrevivência para situações de tempestade no Mar da Galileia, e eles não acharam nada que possa ser feito nessa situação. Mas, ao mesmo tempo que eles se sentem tão perdidos, eles olham para Jesus. Jesus está nesse barco também. E Jesus está dormindo. Dormindo. Olha o detalhe que eu falei para você. Leia as histórias, atento aos detalhes, que você vai ver que tem uma outra história ali. Não fala só que Jesus dormia, fala que Jesus dormia na polpa
sobre um travesseiro, sobre uma almofada. Eu vejo Jesus aqui absurdamente relaxado, não é, gente? Ele está dormindo confortavelmente. Até estranhamente, porque tem água entrando nesse barco. Eu acredito que mesmo na popa, já, né, Jesus está sendo atingido por água, mas Jesus está absolutamente descansado. Descansado. É necessário que os discípulos sacudam Jesus e falem: Jesus, você não vai fazer nada. Você vai permitir, né, que a gente venha a perecer. Então Jesus, despertando do sono, ele olha para os ventos, ele olha para as ondas, prestem atenção nessa palavra, e Jesus repreende a fúria do vento e as ondas. A palavra repreende aqui é a mesma que nós vamos ver sendo usada depois, né, quando Jesus ele vai expulsar um demônio. Ele repreende os demônios. Aqui ele repreende as forças físicas da natureza. E os evangelhos nos dizem que imediatamente se fez a bonança. Imediatamente cessaram as ondas e a fúria dos ventos. Então Jesus se dirige para os seus discípulos e ele fala assim: por que vocês ficaram com tanto medo? Por que vocês ficaram com tanto medo? Parece óbvio por que eles ficaram com tanto medo, né? E depois Jesus faz outra pergunta: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vejam que a fé não brota do que a gente viu, não. Porque esses discípulos de Jesus já tinham visto tanta coisa, mas na hora da tempestade, eles estão apavorados. Eu fico imaginando se Jesus olhasse aqui para as tempestades da nossa vida, e ele olha. Pensa aí, qual que é a tempestade da sua vida nesse momento? Tem alguma tempestade? Ou pelo menos uma ventania brava aí atingindo sua vida? Jesus falaria assim para você: mas por que você está com medo? Você ainda não tem fé? Se eu fosse dar um outro título para essa aula hoje, seria: não tenham medo. E vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas vamos prosseguir. Jesus, então, e os seus discípulos conseguem chegar do outro lado do Mar da Galileia, nessa região que é chamada de Decápolis. Esse nome aqui, Decápolis, é um nome grego. Polis é cidade e o prefixo nos indica que é uma liga de 10 cidades. 10 cidades que têm a cultura grega. Essas cidades foram fundadas pelos gregos, estão fora do território dos judeus, tá bom? Não são habitadas por judeus. E Jesus, então, ele deseja ir para a cidade de Gadara. Quando ele chega nessa cidade, assim que eles vão desembarcando, um homem vem de encontro a Jesus. E o quadro desse homem é o pior que vocês conseguem imaginar. As nossas fontes nos dizem que esse homem, ele está nu, completamente nu. Esse homem, ele tem muitos ferimentos, ele se corta com pedras, ele pega pedras e ele se automutila. Esse homem é um homem de comportamentos tão estranhos que fala que de dia e de noite ele vivia pelas ruas e cemitérios gritando. Você consegue imaginar uma pessoa que não dorme, que vira noite e dia, semana após semana, aos gritos e que constantemente é visto no cemitério? O que há com esse homem? Os evangelistas nos falam que ele está endemoninhado. Endemoninhado. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para essa palavra. Se você viu ela ali no quadro, talvez você pode ter a impressão que eu escrevi ela errado. Porque, você teve essa impressão? Porque às vezes a gente fala, eu mesmo falava, endemoniado. Está errado. A palavra é endemoninhado. De ninho, tá? Então, de ninho, é isso mesmo. O que é uma pessoa endemoninhada? É uma pessoa que existe um ninho de demônios na vida dela. Tanto gente, o trem é feio. É tenso, não é, dona Graça? É tenso.
que quando esse homem vê Jesus, ele começa a falar algumas coisas, fala, Filho do Altíssimo, o que eu tenho a ver com você? Por que você veio aqui me atormentar? Jesus só faz uma pergunta para esse homem. E, na verdade, Jesus não está fazendo pergunta para o homem, vocês vão ver. Ele pergunta assim, qual é o seu nome? E a resposta é Legião. Legião. Legião não é um nome próprio. Legião, já falei para vocês, é uma divisão do exército romano que poderia ser composta de até 6.000 soldados. O que significa a resposta para aquele que está sendo dado para Jesus? Significa o seguinte, eu não moro sozinho aqui, tem um ninho aqui dentro. E esse ninho tem milhares de demônios. Essa aula é pesada, né? Porque talvez exista alguém aqui que sequer acredita que existe demônios, ou que demônios possam tomar as faculdades mentais de uma pessoa e fazer isso com uma pessoa. Eu falo para vocês, eu também não acreditaria se eu não tivesse visto algumas vezes, uma pessoa possessa de espíritos demoníacos, gente, é uma das piores coisas que se tem para ver. Porque a voz fica completamente alterada, a pessoa fala coisas que aquele ser humano não falaria, as capacidades físicas são alteradas, normalmente tem uma grande força, tá? Fora da física, fora da naturalidade. Tá? Eu poderia relatar para vocês uma experiência de ver uma pessoa endemoniada levantar um banco de madeira, daqueles de 5 metros de comprimento, na qual estavam sentados vários homens, e arremessar aquilo longe. Porque, normalmente, uma pessoa é possessa, né? Satanás tenta tirar a vida daquela pessoa. Então, nesse caso que eu estou contando para vocês, aquela pessoa se jogava, batia a cabeça naquele banco e parecia que ia estourar a cabeça. Né? Então, alguém teve a ideia. Quando ela batia a cabeça no banco, ela estava deitada debaixo do banco, aquele banco levantava assim. Ó. Então, alguém teve a ideia. Senta todo mundo em cima do banco, como uma tentativa de proteger a pessoa daquele impacto. Quando as pessoas sentaram em cima do banco, aquele corpo endemoniado pegou aquele banco e atirou longe. Então, gente, acreditando ou não, você tem esse direito, né? Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele tinha consciência de que isso pode acontecer. Talvez você não acredite. Jesus sabia que isso pode acontecer. É uma pessoa ser completamente tomada, possuída por espíritos malignos. Agora, um outro extremo, tem as pessoas que não acreditam. Um outro extremo é as pessoas que acreditam que em tudo elas veem demônio, né, e que o demônio está possuindo todo mundo, está todo mundo endemoniado. É um outro extremo. Tem gente que acha que qualquer doença é demônio. Né? A pessoa está com dor de cabeça, vem cá, vou expulsar o demônio que está em você, sai demônio da dor de cabeça. Né? Vamos perceber que Jesus ele não está nem num extremo nem outro. Tem gente que é paralítico, tem cego, que ele vai lá e cura a doença. Agora tem gente que ele olha e ele expulsa o demônio. Então, todos os dois extremos, né, devem ser evitados. Mas era esse o quadro que esse homem estava. Né? Um homem que estava num quadro de autodestruição. Olha, diz os evangelhos que várias vezes, para ele não se cortar, ele não se mutilar, as pessoas amarravam ele com grilhões, com cadeias de ferro, e nenhuma podia conter a força dele. Vejam que é algo completamente fora da naturalidade. Agora, esse homem possuído está diante de Jesus. E Jesus imediatamente ordena aos espíritos malignos que deixem aquela vida, que deixem aquele corpo. Diz o evangelho que estava passando por ali na hora estavam passando ali uma manada, estava procurando a palavra aqui, uma manada de porcos, uma vara, ok. Estava passando uma vara de porcos ali, e os demônios, então, eles falam com Jesus o seguinte, deixa que a gente entre nos porcos, e Jesus autoriza. Olha o detalhe, que eu estou sempre insistindo com vocês.
diz o evangelho que a vara de porcos tinha 2.000 porcos. E quando Jesus autoriza que os demônios entrem naqueles porcos, eles imediatamente, toda a vara se precipita no abismo, caindo dentro do mar da Galileia. Todos os porcos. Isso ajuda a gente a sustentar a conclusão de que nós tínhamos realmente um ninho de demônios naquela vida. Tá? E esse episódio suscita muitas indagações da gente. Primeira delas, o judeu não come porco. Já ouvi alguém falar isso. Por que tem uma vara de porcos ali com mais de 2.000 porcos? Quem pensou isso não estudou ainda. Está faltando um pouco de conhecimento. Eles estão no território dos judeus? Não, eles estão no território dos gregos. E os gregos não têm problema nenhum com o porco. Pelo contrário. Outra coisa que a gente pode pensar. Eu sou promotor do meio ambiente. Mas Jesus não se preocupou com os bichinhos? Jesus não preocupa com os animais, com a natureza? Por que Jesus deixa 2.000 porcos morrerem? Alguém tem alguma explicação para isso? Alguém tem? Ninguém tem? Nem eu. Então vamos prosseguir. Vamos para o próximo. Eu não tenho explicação não, gente. A única coisa que eu penso é isso que vocês pensaram também, que uma vida humana vale mais do que 2.000, 5.000, 10.000 porcos. Uma vida humana vale mais do que o mundo inteiro. Eu vejo o sacrifício que Jesus fez para chegar nesse lugar, gente. Ele saiu de onde que ele estava, da cidade de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia, pegou uma tempestade, eles quase submergiram, todo o grupo de Jesus quase morre para que eles cheguem nessa cidade de Gadara para salvar um homem só. Porque depois que Jesus fez esse milagre, que é restaurar a vida de uma pessoa, o pessoal da cidade ficou tão impressionado com Jesus, tão impressionado, que eles vieram para Jesus e falaram: olha, sai daqui, não fica no meio da gente não, vai embora. Lembra que eu falei para vocês no início dessa aula que os milagres suscitam reações diversas? Um vai chorar, o outro vai ter medo. Então o povo daquela cidade ficaram com medo de Jesus quando viram aquele homem que não parava quieto, não parava de gritar de noite. Agora eles veem esse homem sentado, vestido, calmo, aos pés de Jesus. Isso deu medo neles. E não é só neles não, porque ainda hoje as intervenções de Deus costumam dar medo na gente. Às vezes a gente tem medo das coisas de Deus. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Às vezes a gente pensa assim: mas se Deus direcionar a minha vida para lá, e como é que vai ser? Melhor eu ficar quieto aqui, vou mexer com... vou pedir nada para Deus, não. Aí se Deus mandar eu fazer isso, aí se Deus mandar eu parar de fazer aquilo, como é que vai ser? Então deixa Deus quieto. Gente, é curioso, mas às vezes a gente tem mais medo das coisas de Deus do que das coisas do inimigo. Olha esse povo, parece que eles não tinham medo do endemoninhado mais, mas das coisas de Deus eles tiveram medo. Eles expulsam Jesus dali, Jesus tem que entrar no barco e fazer a viagem de volta. Mas a viagem não foi perdida, gente. Não foi perdida, porque aquele homem, ele implorou para Jesus: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu ir junto. Jesus falou: não. Você vai ficar aqui e você vai contar para todo mundo o que Deus fez por você e como Deus teve compaixão da sua vida. Você vai contar para todo mundo. Então ali, em Gadara, ficou o primeiro missionário internacional, transcultural, para falar de Jesus. E eu quero fazer um outro parênteses aqui para explicar uma chatice. Porque, às vezes, quando a gente conhece alguém que conheceu Jesus, que teve um encontro com Jesus, essa pessoa parece até chata para a gente, porque ela fica falando desse negócio o tempo todo. Já tiveram essa experiência? A pessoa não para de falar em Jesus na minha cabeça, não para de falar quanto Jesus é bom, que eu preciso, tem gente até rindo aí, por que será? E fica uma chatice danada. E eu vou explicar para vocês essa chatice. Jesus falou para aquele homem assim: conta para todo mundo o que Deus fez por você e como Deus teve compaixão da sua vida. Quem tem um encontro com Jesus é obrigado a compartilhar com todo mundo como que Deus teve compaixão de nós.
Tá? Assim eu explico a chatice, né? Quando vocês se depararem com essa situação, vocês vão compreender melhor. Mas a sequência de milagres não para. Eu falei que era impressionante. Quando Jesus volta, ele atravessa de novo o Mar da Galileia, e quando ele chega de novo do outro lado, já tem uma multidão formada ali esperando ele. Onde que o povo sabe que Jesus está chegando, logo, logo tem um aglomerado. Jesus vai desembarcando e um homem já cerca Jesus. Jesus, teve um problema, me ajuda. Quem é esse homem? O nome dele é Jairo. Ele é uma autoridade religiosa, ele é o chefe da sinagoga. E ele vem com um pedido para Jesus muito legítimo. Esse homem tem uma filha única. Quem tem uma filha vai tentando se enquadrar na situação aí. Essa menina tem 12 anos, é o xodó do papai. Xodó. Criada com todo cuidado, né? A princesinha da família, só que essa menina agora está gravemente doente, gravemente, né? O pai acredita que não existe recurso, e é a hora que ele se lembra que talvez só o impossível pudesse fazer diferença na vida dessa menina. Ele cerca Jesus, né? Jesus, você precisa fazer alguma coisa pela minha filha. E Jesus fala, eu vou com você, vamos lá. E eles começam, está percebendo? Está uma multidão ao redor. E onde que eles vão? Onde que Jesus vai? A multidão quer ir atrás. Jesus começa a ir em direção à casa de Jairo, para poder ver a situação da menina. Só que no que eles estão indo, aquela multidão toda ali, existe uma situação ali. Jesus ele olha para todo mundo e fala assim, opa, peraí, alguém me encostou aqui, Eu quero saber o que aconteceu. Ô, gente, no meio daquela multidão exprimida, tenta imaginar as ruas da época, os espaços públicos, as centenas de pessoas querendo ver Jesus, querendo saber o que vai acontecer. E Jesus para e fala, alguém me encostou? Alguém me encostou? Pensa na saída de um estádio, depois do jogo do glorioso Flamengo, né, acabando com a raça da Atlético, aquela multidão saindo junto ali. Você poderia virar e falar assim, alguém me encostou? Alguém me encostou? Os discípulos de Jesus falam, mestre, peraí, como é que alguém te encostou? A multidão está aqui te espremendo. Você não teria sido esbarrado? Não, esbarrado é diferente de encostado, mestre. Vamos deixar esse negócio. O Jairo está desesperado. A menina está doente, vamos embora. Aí Jesus, não, peraí. Quero resolver esse negócio. Não foi esbarrão. Alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Olha que coisa sobrenatural. Jesus sente que dele saiu o poder. E está aquela confusão, aquela celeuma. Os discípulos falam, mestre, vamos embora, para com isso, foi um esbarrão. E Jairo fala, olha no relógio e fala, meu Deus, mais 10 minutos aqui, a menina não vai aguentar. E Jesus, eu quero saber quem que foi. E está aquele negócio ali, e um diz que foi encostão, esbarrão, e o tempo está passando, e o coração de Jairo nessa hora. Pensa no Jairo. Se o Jairo pudesse sacudir Jesus e falar assim, para com isso. Imagina você, né, com uma pessoa acidentada no colo, e você lá na porta do hospital, e os médicos falando, eu não sei se eu uso verde ou se eu uso azul hoje, acho que o jaleco verde é melhor. É isso que está acontecendo, né? No meio daquela confusão toda, eu quero saber, quem me tocou? Uma mulher. Trêmula, olha o detalhe, está escrito isso, não estou inventando. Trêmula, ela levanta a mão, tremenda, fui eu. Será que a gente tem uma foto dessa mulher aqui? Vamos ver? Olha aí. É assim que vocês imaginam? Não, porque lá no Evangelho fala que ela tocou a orla da veste de Jesus. Ela não tocou a gola, ou seja, ela não veio por cima. Ela veio por baixo. Quem vem por baixo, gente, é um movimento subreptício. É um movimento às ocultas. Não é isso? Ela vem por baixo, ela se aproveita de um descuido ali e toca as vestes de Jesus por baixo. Agora essa mulher, quase chorando, trêmula, ela vai contar a história dela para Jesus. Essa mulher, ela sofre de um problema crônico. Há 12 anos, ela tem uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo há 12 anos.
E essa mulher já tinha procurado todos os médicos, já tinha procurado todos os recursos da época, já tinha gasto todo o seu dinheiro para tentar a cura e nada resolvia o problema dessa mulher. Vocês acham que o problema dessa mulher é grande, gente? Vocês que são mulheres, né, me ajudem aqui, que talvez vocês tenham uma percepção maior desse fato. Vocês acham que é grande esse problema? Ô, gente, o sangue é um negócio incrível, né? Até o cheiro do sangue, né? E naquela época os recursos para estancar esse sangue contínuo eram muito inferiores aos de hoje. Provavelmente ela usava ataduras, pedaços de pano, e aquele negócio ia ficando encharcado de sangue, ia secando. Vocês conseguem imaginar a situação dessa mulher, até corporal? Agora pensem um pouco na situação emocional dessa mulher. Porque eu falei para vocês aqui na aula passada que o sangue, inclusive a menstruação para a mulher, né, judia, é uma impureza. Durante o período menstrual, a mulher não pode ter contato físico com ninguém, não pode abraçar um filho, não pode fazer um carinho. Eu estou dizendo que tem 12 anos, gente, que essa mulher, ela não faz um carinho no filho dela. Tem 12 anos que essa mulher não dá um abraço no marido. Tem 12 anos que ela é completamente excluída da sociedade e da religião, porque a pessoa impura também não podia frequentar o templo, a igreja. Vocês estão percebendo como é que é a vida dessa mulher? Essa mulher, gente, ela sofreu demais. A medicina na época não era uma medicina muito avançada. As grandes faculdades de medicina já existiam, mas ficavam fora da Palestina. Lá em Alexandria, no Egito, já tinha uma faculdade de medicina. Os gregos estavam desenvolvendo o estudo do corpo humano, mas na Palestina pobre dos tempos de Jesus, havia muito poucos médicos de formação. A maioria dos médicos eram daqueles médicos de tentativa e erro. Ah, você está com uma hemorragia? Vou fazer mais uns cortes em você aqui, que aí vai estancar a sua hemorragia. Você está com hemorragia? Vamos pôr algumas sanguessugas em você aqui, né? Que isso vai estancar. Gente, vocês acreditam que essa mulher deve ter passado por tudo quanto é tipo de procedimento, de teste inócuo, e nada dava certo e só aumentava o sacrifício dessa mulher? Eu fico imaginando o que não fizeram com essa mulher na tentativa de curar ela. Enfim, essa mulher é uma mulher, posso usar uma palavra aqui? Estrupiada, né? Estrupiada, acabada. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Eu quero saber. Essa mulher tinha certeza que ela ia tomar uma bronca. Por quê? Uma pessoa impura não pode encostar em ninguém. Essa mulher impura tocou no mestre, no Messias. O que Jesus vai falar com essa mulher? Na hora que ela falou, fui eu. Jesus vai acabar com ela, sua pecadora. Jesus vira para ela e fala assim, filha, presta atenção. A tua fé te salvou. Fica livre do teu sofrimento. Olha, Jesus restaura essa mulher integralmente. Primeiro, ele fala, filha, fica em paz, fica em paz. Jesus está restaurando o quê? As emoções dessa mulher. Ela não tem motivo para temer. Ela pode viver em paz. Ela é filha. Mas Jesus fala, fica livre do teu sofrimento. Jesus restaurou o corpo físico dessa mulher. E por fim Jesus fala, a tua fé te salvou. Jesus restaurou o espírito. E espiritualmente essa mulher também é uma pessoa regenerada. Esse é o Jesus que a gente vai conhecendo. Um Jesus que trabalha a integralidade do ser humano. Ele não trabalha apenas aspectos da nossa vida. Quem se encontra com Jesus, gente, tem a vida toda trabalhada. Todos os aspectos da vida. Jesus é completo, não é? Mas enquanto isso, Jairo está, né? Vocês esqueceram do Jairo, gente. A gente começou a conversar com essa mulher aqui, o papo estava bom, e o Jairo está lá desesperado, gente. Eu pergunto para vocês, olha o que Jairo está pensando. A mulher já está sangrando há 12 anos, deixa ela sangrar mais 2 horas aí, o que custa, né? Deixa ela sangrar, a minha filha vai morrer. Se ela está sangrando há 12 anos e não morreu, não é agora que ela vai morrer, larga essa mulher de lado, faz o meu milagre primeiro. Como a gente quer que Deus faça o nosso milagre primeiro, né? E enquanto eles estão ali resolvendo o problema da mulher com hemorragia, chegam as péssimas notícias da casa de Jairo. Alguém chama Jairo assim, eu fico imaginando, Jairo está do lado de Jesus e alguém fala meio com ele assim, ô Jairo,
Não mexe com Jesus, mas não incomoda o mestre, não. Sua filha, ó, já era. Gente, sem palavras, né? Um pai receber essa notícia, né? O socorro estava ali do lado, sem palavras. Mas Jesus escutou o que foi dito. E Jesus vira para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Não falei? O título dessa aula poderia ser: não tenha medo. E Jesus agora seleciona só algumas pessoas do grupo dele. Ele pega só Pedro, Tiago e João. E ele vai com esse pequeno grupo para a casa de Jairo. Na hora que ele chega na casa de Jairo, gente, ele encontra lá uma coisa que eu vou chamar aqui de festa. Uma festa macabra. Ele encontra lá a festa da morte. Algumas culturas orientais preservam, até os dias de hoje, a tradição das carpideiras. Já escutaram falar das carpideiras? O que são as carpideiras? Carpideiras são mulheres profissionais do choro. Elas são contratadas para chorar no velório das pessoas. Algumas culturas orientais ainda mantêm. Na época de Jesus isso era comum. E eu estou mostrando para vocês algumas imagens aqui. Ó, no Egito Antigo, né, as investigações arqueológicas nos mostram que havia as carpideiras. E nós temos aí uma escultura antiga também, demonstrando que esse hábito era espalhado em diversos lugares do mundo. Lá entre os judeus, não apenas haviam os profissionais do choro, como os instrumentistas. Então, quando morria alguém, eram contratadas essas mulheres, esses instrumentistas, e eles vinham para fazer todo aquele teatro da morte. Olha o clima que Jesus encontra quando chega na casa. Gente, essas mulheres, elas eram tão boas de serviço, vamos dizer assim, que as melhores delas, as carpideiras top, né, as mais bem remuneradas, durante o choro, elas chegavam a fazer apresentações teatrais de rasgar roupa, bater no peito. Tinha algumas que arrancavam cabelos da cabeça, para mostrar o desespero e o tanto que aquela pessoa era querida. Dá para acreditar num negócio desse? Essa prática perdurou nos primeiros séculos e foi até a Idade Média. Só na Idade Média que o Vaticano começou a perseguir, né, essas profissionais, e no século XVIII, então, foi proibida a profissão das carpideiras. Tá? Existe não no universo ocidental, né, no universo oriental, algumas culturas ainda têm essa tradição. Se bem que no Brasil tem, no Nordeste tem. Então vocês estão me acrescentando, eu não sabia. Eu sabia de uma notícia recente que saiu aí na Espanha, que depois dessa crise econômica que abalou a Europa, havia pessoas que estavam cobrando até 30 euros para fazer figuração em velórios. Então, não chega a ser a carpideira, mas sabe quando morre uma pessoa que não era tão querida assim, que você pensa, não vai ninguém, né? Aí você distribui uns 30 euros por aí, e aí o número, pelo menos, fica, né, daquela impressão confortável de que alguém gostava da pessoa. Mas na época de Jesus era terrível, era terrível. O que Jesus encontra naquela casa ali é um espetáculo da morte, terrível. Jesus, quando vai entrando naquele lugar, aquelas mulheres gritando, apavoradas, aqueles instrumentistas tocando aquelas músicas fúnebres horríveis. Jesus se sente tão incomodado com aquele negócio, tão incomodado, que Jesus dispara. Escuta, por que vocês estão chorando aí? Por que vocês estão chorando? Todo mundo sabe, né? Por que vocês estão chorando? A menina não morreu. A menina dorme. A menina dorme. Na hora que Jesus fala isso, as pessoas que estavam chorando começam a rir na hora. Veja que o choro era tão falso que eles passaram do choro para o riso, assim, com uma frase, né? Jesus sabia que a menina tinha morrido, gente? Sabia, não sabia? Por que Jesus falou que ela não morreu, que ela está dormindo? Então, será que Jesus acreditava que ela não tivesse morrido? Todo mundo sabia que ela tinha morrido. Por isso, inclusive, que as mulheres riram. Riram por quê? Debochando do que Jesus estava falando, porque elas sabiam que a menina tinha morrido. Mas Jesus, a partir de agora, ele vai usar com frequência a palavra sono para a morte, para explicar para a gente um negócio, que a morte não é um estado definitivo. A morte é um estado que espera despertamento. Entendeu isso?
significa que para Jesus a morte não é o fim de tudo. Jesus está falando isso quando ele diz. Então ele se dirige para o quarto daquela menina, e agora ele contrariando todas as regras, porque o corpo, o cadáver era impuro, ninguém podia encostar num corpo. Jesus contrariando todas as regras, ele encosta na menina e pega ela pela mão, o cadáver. E ele olha para aquela menina e fala, Talita, Talita cumi. Vocês conhecem alguma Talita? Alguém conhece alguma Talita? Sua irmã? Ela sabe a origem do nome dela? Sabe? Talita não é o nome da menina. Tá, gente? Embora a gente conheça várias pessoas com esse nome, eu acho lindo o nome Talita. Mas Talita não é um nome próprio na língua, no hebraico. Talita significa menininha, menininha. Então Jesus pega ela pela mão e fala, menininha, levanta. E a menina se levanta. E ela passa a andar pelo cômodo. Jesus estava operando o segundo milagre do ministério dele de ressurreição. Como já falei para vocês, ele ressuscitou apenas 3 pessoas. Um já passou, o filho da viúva. Segundo, a menininha, que não se chamava Talita. E o terceiro nós vamos ver lá na frente, mas só para dar uma pitada aí, é Lázaro, né? São os 3 milagres de ressurreição que Jesus fez. Parou por aí? Não. Vamos continuar na nossa sequência aqui. Vocês têm fôlego para aguentar ainda? Jesus não para de fazer milagres, né? E esse dia de Jesus foi um grande dia. A sequência estava muito pesada. É uma coisa atrás da outra, a gente procurando Jesus o tempo todo. Então ele chama os seus discípulos, ele fala, olha, nós precisamos de um tempo para a gente ficar junto, para a gente conversar, um tempo de descanso mesmo, gente. Todo mundo precisa disso. E aqueles dias eram tão agitados que, como eu falei para vocês, tinha até preocupação com a alimentação, porque às vezes nem tempo de comer eles não tinham. Então agora Jesus propõe para eles uma férias de um dia. O que eles fariam? Entrariam no barco, atravessariam o mar da Galileia em direção à região de Betsaida, e ali, longe da multidão, eles passariam um tempo a sós. Tem um outro motivo pelo qual Jesus está precisando desse tempo. Não é só cansaço, não. Jesus está também triste, muito triste. Chegou uma notícia horrível para ele. Vocês lembram do primo de Jesus? Aquele que batizou Jesus, o João Batista? Ele foi preso, eu falei isso para vocês, logo depois do batismo de Jesus. Ele está preso, esse tempo todo ele está preso. Agora chega a notícia que ninguém quer ouvir. Ele foi assassinado na cadeia. Vamos relembrar um pouquinho dessa história. João Batista estava preso porque tinha criticado o rei Herodes Antipas. Herodes Antipas tinha se juntado com a mulher do irmão dele, irmão de Filipe, e João Batista falou mesmo, denunciou o pecado e o erro e foi preso por causa disso. Mas João Batista era uma pessoa muito carismática. O povo gostava de João. E agora a autoridade, o rei Antipas, ele tem medo de matar João e gerar uma revolta social. Então ele está administrando aquela situação. Não põe João em liberdade, mas deixa ele lá onde que ele não pode incomodar ninguém. Já se passaram muitos meses que ele está lá. E o rei Herodes Antipas deu uma festa, um banquete. E nesse banquete, a filha da mulher que ele tinha tomado do irmão, uma menina bonita, bem apresentada, boa dançarina, ela faz uma apresentação impressionante. Ela dança e deixa todos os convidados anestesiados. E o rei agora, né, querendo demonstrar, né, o seu poder, impressionar, já tinha tomado umas, né? Já tinha tomado umas no banquete. O rei agora vira para aquela menina e fala assim, ô menina, você dança bem demais. Faz o seguinte, pede qualquer coisa que eu vou te dar. Pede para o papai aqui. Até metade do meu reino, se você pedir, eu vou te dar. Aí aquela menina
sai para pensar. Será que eu vou querer uma boneca? Uma boneca que fala. Aí a mãe daquela menina fala assim, que isso, fulano, deixa de ser boba. A gente só está aqui porque aquele João lá está preso. Se ele sair e começar a convencer o povo, né, de que isso é um pecado, nós perdemos o palácio, perdemos o trono, perdemos tudo. Só tem uma coisa que você pode pedir. Aí a menina, é mesmo, mamãe, é isso que eu vou pedir. A menina volta, o rei fala, e aí, o que você vai pedir? A menina solta, eu quero a cabeça de João Batista em um prato, no meio desse banquete. Agora o rei, que não queria tomar aquela decisão, principalmente por causa da pressão popular, se sente também na obrigação de cumprir a palavra que foi empenhada diante de tantos nobres convidados. E aí, então, ele ordena que essa atrocidade seja cometida. João é decapitado e a cabeça de João Batista é servida naquele banquete. Vocês estão vendo aí uma pintura muito famosa que se chama Salomé, com a cabeça de São João Batista. Essa pintura é de um pintor que eu já apresentei para vocês, né? Ele é do barroco italiano, o nome dele é Caravaggio. Ele é impressionante, esse pintor, e ele vai acompanhar a gente, as telas dele vão acompanhar a gente para as próximas aulas. Parece ou não parece que é uma fotografia de estúdio, né? Ele busca o realismo impressionante nas pinturas dele. Todos os detalhes são perfeitos, a dobra do rosto, as expressões. Se você olhar a cara do Carrasco, você vai dizer, ele tem cara de Carrasco. As pinturas dele não são aquelas pessoas branquelas, né? Todo mundo com cara de anjo, fazendo pose, não. Ele selecionava figurantes do meio do povo para servir de inspiração. Então, ele pintava fisionomias que existiam mesmo. E essa técnica dele é incrível. Vocês estão vendo que ele consegue jogar luzes só naquilo que ele quer que a gente note. O fundo está escuro, a gente não tem muita dimensão do que está acontecendo, mas ele quer que a gente veja a cara do Carrasco, ele quer que a gente veja a cara do que está no prato, né? Ele quer que a gente veja a expressão da mulher. Serve para a gente para ilustrar aí esse momento em que Jesus está profundamente triste com as notícias que chegam da morte do seu primo. Jesus precisa desse descanso, não é, gente? Então, ele sai com os discípulos para o outro lado do Mar da Galileia. Mas, enquanto ele está saindo de barquinho, ó, o povo começa a cochichar lá. Jesus entrou no barco, ele está indo para o outro lado. Você sabe para onde que ele está indo? Falaram que está indo lá para a região de Betsaida. Vamos também? E um conta para o outro, e eles começam a correr ali ao redor da lagoa, que eu falei para vocês que não é tão extensa assim. E quando Jesus chega do outro lado, o que ele encontra lá? Uma grande multidão já está esperando por ele lá. E logo, logo, multidão atrai multidão, já são inúmeros doentes, pessoas para curar, gente para ele libertar, gente para ele ensinar, gente oprimida. E Jesus, então, cancela o descanso, cancela as férias, e Jesus passa a tratar, a curar, a ensinar aquelas pessoas carentes que estão ali. Né? Por que Jesus não ressuscitou o pai dele, por exemplo? Os milagres estão condicionados ao propósito divino. Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo naquelas coisas que a gente não consegue enxergar propósito nenhum. Né? Pela fé nós entendemos que Deus tem um propósito nessas coisas. Então agora Jesus passa horas e horas com aquele povo. Ensina para eles, trata as feridas, e a noite já começa a cair quando os discípulos vêm preocupados. Jesus, você percebeu que passou o dia inteiro? Nós não comemos. Esse povo não comeu. Não está na hora de você mandar eles embora? Manda eles embora, já está anoitecendo. Quem sabe aí passando pelas cidades, pelos povoados, eles vão encontrar alguma coisa de comer. Mas Jesus tem uma outra ideia. Jesus fala assim, por que a gente mesmo não dá de comer para essas pessoas? Loucura. Loucura. Tem 5.000 pessoas ali sentadas. Mas o detalhe, 5.000 homens, excluído mulheres e crianças. Gente, quantas pessoas que tem ali junto com Jesus? Me ajuda aí. Eu já vi escritor falar que tinha 12.000 pessoas, porque tinha mais mulher e criança do que homem. Já vi gente dizendo que tinha 9.000, 8.000.
Vamos jogar por baixo? Tem mais de 7.000 pessoas ali. Concordam comigo? Tem mais de 7.000 pessoas ali, junto com Jesus. Jesus pede um relatório. O que nós temos aí que a gente poderia servir para a gente alimentar essas pessoas? André, um dos apóstolos, lembram de André, irmão de Pedro? Ele já tinha feito o balanço. Ele traz para Jesus: nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que a gente tem. Como é que você consegue imaginar esse pão? Uma bisnagona assim? Né? Tinha que ser bem grande para dar para esse povo todo, né? Um pãozinho francês. Gente, o pãozinho francês demorou muito para ser inventado, né? Aquele pão era um pão de cevada, não era um pão de farinha de trigo. Tem esse detalhe no texto. O pão de cevada é um pão que lembra o que a gente chama de pão integral hoje. Ele é só que era mais duro ainda, né? Ele é mais duro, ele é mais macento. Não era um pão que assim a classe A comia, não, sabe? A classe A comia já o pão de farinha de trigo. Esse era um produto destinado às classes mais pobres e aos animais. É só isso. Ou seja, que conclusão eu quero tirar com vocês? Os recursos disponíveis são muito poucos. Pouquíssimos recursos disponíveis. Você já se viu numa situação em que os recursos disponíveis para fazer o que você precisa são muito pequenos? Pois é isso aí que está acontecendo. Eu trouxe para vocês aqui uma fotografia para ilustrar como é que era o pão da época. Ele era parecendo meio formato de pizza nosso hoje. Tá? Só que grande, né? Arredondado assim. Tá? Então, esse pão aí, até os dias de hoje, ele é produzido lá na região e ilustra para a gente como é que era o pão da época. Jesus pega esses 5 pães e esses 2 peixinhos e ele fala assim para a multidão: assentem-se em grupo de 50. Jesus é organizado. Primeira coisa para a gente concluir aqui. E é por causa dessa organização que a gente sabe quantas pessoas que tinha lá. Porque ninguém teria contado 5.000 pessoas de forma aleatória. Só porque elas estavam divididas em grupo é que se podia saber quantas pessoas tinham. Assentem-se em grupos de 50. Eles se assentaram. Jesus agora pega aquele pão, aquele peixe, ele ora a Deus e ele então entrega na mão dos discípulos e fala: distribui para o povo. Gente, os discípulos devem ter pensado: hoje nós vamos morrer. Esse povo está com fome o dia inteiro. Imagina o que esse pessoal não vai, o tumulto que eles não vão fazer quando eles descobrirem que tem só 5 pães. Eles vão passar em cima da cabeça dos outros aqui. Vai ter, né, se for brasileiro, então, que estiver aqui nesse meio, nós estamos perdidos. Porque aqui é assim, né? Os brasileiros só vê uma fila, já entra lá no meio. Nem sabe o que está dando nada, mas fica lá, vai que está dando alguma coisa de graça, né? Então, nós vamos morrer hoje. Ai. Eu queria até estar sem microfone aqui para tentar mostrar para vocês o que acontecia. Imagina que isso é o pão. Quando chegaram para distribuir de novo, eles olhavam para o pão e o pão estava de mesmo tamanho. Eu fico imaginando assim. E eles davam um pedaço. E quando eles olhavam para distribuir para o outro, o pão continuava do mesmo tamanho. Resultado da história: 5, 6, 7.000 pessoas, quanto você quiser imaginar, foram servidas por 5 pães e 2 peixes. E no final Jesus falou: recolhe agora as sobras. Jesus é preocupado com o meio ambiente, sim. Olha aí, a precaução com relação à poluição. Recolham agora as sobras. Recolheram as sobras. E das sobras se encheu 12 cestos cheios de sobras. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. É um grande milagre? É um grande milagre. Esse milagre é tão esplêndido que ele é o único milagre que é repetido nos 4 evangelhos. Todos os 4 evangelhos fazem menção a esse milagre. É o único. Alguns estão mencionados em 2, outros em 3 evangelhos, mas nos 4, apenas o milagre da multiplicação de peixes. A multidão, gente, percebeu que aquele foi um milagre incrível. Tanto é que as pessoas, na hora, receberam ensino, receberam cura, receberam carinho e agora tiveram a barriguinha cheia,
num milagre estrondoso desse, o que a multidão quer fazer? Eles querem pegar Jesus e coroar Jesus ali mesmo. Eles querem fazer de Jesus o rei. Eles querem fazer uma revolução. É isso que está sendo proposto. E aí a gente começa a perceber por que da pressa de Jesus, quando ele vira para os discípulos e fala, entra dentro do barco, vão embora daqui, atravessa a lagoa, vai embora. E aí eles perguntam, mas e você? Eu vou ficar aqui orando, vocês vão embora. Eu fico pensando, por que Jesus está com tanta pressa de mandar os apóstolos embora? Porque eles seriam tentados com essa possibilidade de ver o mestre deles agora se tornando um grande rei ali, aclamado pela multidão. Isso estragaria todos os planos aqui para frente. Jesus então coloca os discípulos no barco, dispensa eles, e agora Jesus vai dispensando a multidão com calma. Eu imagino que ele estava obrigando o povo a ir embora aos poucos, até o momento em que ele fica a sós. Ele vai até uma montanha e ali ele passa um tempo a sós com Deus. Finalmente, o tempo que ele queria de descanso chegou. E aí eu penso que descanso de verdade é quando a gente não está sozinho de tudo, mas quando a gente está na presença de Deus. Era assim que Jesus descansava. O descanso dele era junto do Pai. E ele está orando ali, que momento delicioso, né? Finalmente, não tem nada para preocupar. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Enquanto ele está orando ali, as horas estão passando, o que está acontecendo com os discípulos que estão atravessando o Mar da Galileia, no meio da noite? Mais uma ventania atinge eles, talvez não da mesma proporção da anterior, mas o fato é que eles estão remando há horas, e eles não conseguem sair do lugar. Eles avançaram apenas cerca de 25 a 30 estádios, é o que está escrito na Bíblia. Cada estádio tem 200 metros. Então, quanto que eles conseguiram se afastar da margem? Quem é bom de matemática aí? Não, 5.000 metros, né? Eles conseguiram se afastar apenas 5 ou 6 quilômetros da margem. Eles estão há horas remando. A lagoa tem 13 quilômetros de extensão. Então, eles estão praticamente no meio do Mar da Galileia. As forças estão acabando e eles já não conseguem mais sair daquilo dali. Então, é hora de Jesus entrar em ação de novo. Ele deixa a presença do Pai e ele vai de encontro aos discípulos. Só que tem um detalhe. Ele não tem barco. Ele vai como, gente? Eu falei para vocês, a aula hoje era impressionante. Ele vai andando sobre as águas, de encontro ao barco dos discípulos. É noite, eles estão passando aperto, tem uma ventania danada, e uma escuridão total, e eles não sabem nem aonde que eles estão, no Mar da Galileia, se eles estão perto da margem, se eles estão longe. O fato é que eles escutam um barulho de água agitando e, de longe, eles conseguem ver uma figura andando sobre o mar. O que é? Fantasma! Claro que é. É o grito deles. Fantasma! Olha esses homens, gente, esses homens que foram escolhidos para ser apóstolos de Jesus. São homens normais, gente, são iguais a gente mesmo, medrosos, não é verdade? Né? E aí, quando eles se assustam, o que Jesus fala para eles? Qual que é o segundo título da nossa aula de hoje? Jesus fala para eles, não temas, gente, sou eu que estou aqui. E aí tem um discípulo no meio deles, que ele é ousado demais, né? Se é para falar uma coisa certa, bonita, é ele. Mas se é para falar uma besteira, é ele. Se é para ter medo, é ele. Se é para ter coragem, é ele também. Quem que é? Pedrão. Na hora que Jesus fala, não tema, gente, sou eu. Aí Pedro fala, você, quantas vezes você me pediu para entrar no meu barco e eu afastar o barco, te carregar de um lado para o outro? Se você soubesse andar por sobre as águas, você ia ter me pedido? Tantas vezes? Não, brincadeira, Pedro não falou nada disso. Pedro só falou assim, é você mesmo, Jesus? Duvido. E você falou, se for você mesmo, manda que eu vá ter aí com você, andando por sobre as águas também. Ele é ousado, não é, gente? Ele é ousado, ele quer ter a mesma experiência. E Jesus fala para ele, então vem. Aí o Pedro colocou o pezinho para fora do barco. E na hora que ele pôs assim,
ele sentiu que parece que não tinha afundado, sabe? E aí ele, com muita coragem, colocou o outro. E, nossa, eu não afundei. E aí ele toma mais coragem de dar outro passinho, né? Gente, eu estou sobre as águas, eu estou andando. Você já sentiu assim alguma vez na vida, que parece que você está andando sobre as águas, assim? Já sentiu? E Pedro sentiu. E Pedro dá outro passo, e dá outro. Aí, de repente, naquela caminhada dele, ele sente o vento batendo nele, e ele pensa, que loucura que eu estou fazendo, né? E na hora que ele pensa isso, o que acontece? Afunda na hora, igual um martelo. E Jesus tem que pegar Pedro pela mão. Quantas pessoas Jesus pegou pela mão nessa aula hoje, né? E Jesus pega Pedro pela mão, Jesus socorre ele, e Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, por que você teve medo? Por que você teve medo? Por que você duvidou? E eu consigo imaginar Jesus aqui hoje falando assim para a gente, mulher, homem, jovem de pequena fé, por que você está com medo? Por que você duvidou? Se você tivesse ficado o tempo todo olhando para mim, você não ia ter afundado. Mas na hora que nós desviamos os olhos de Jesus, foi o que Pedro fez, aí as circunstâncias da vida parecem muito maiores do que o que Deus pode fazer. Pedro afundou, mas Jesus o socorreu e o colocou em um lugar seguro. Quantos quilômetros Jesus deve ter andado sobre as águas, mais ou menos? Vamos imaginar, né, gente? É um exercício de imaginação, né? O barco estava a 5 ou 6 quilômetros lá. Jesus pode ter andado isso tudo, né? E para terminar a aula aqui, só uma descontração, tá? Para você ir leve para sua casa. Quando eu estava preparando essa aula uma vez, mexendo lá na internet, procurando umas fotos, aí eu vi lá escrito assim, monge budista bate recorde de Jesus. Aí tinha uma manchete lá, né? O monge budista de 33 anos andou sobre as águas e entrou para o livro dos recordes. Aí eu fiquei curioso demais com aquele negócio, né? Falei, gente, não é só Jesus então que podia fazer isso. Aí fui ver a manchete lá. Aí, ó, trouxe a manchete para vocês aí, olha lá. Não é, rapaz? Tem até foto. O monge budista Shi Liliang, 33 anos, anda sobre as águas usando os seus conhecimentos de Sui Xian Pyo, baseado nas artes marciais chinesas. Ele conseguiu percorrer a distância de 18 metros no dia 22/9/2009. Aí já jogou um balde de água em mim, né? Como é que ele bateu o recorde de Jesus? Andou 18 metros sobre a água e bateu o recorde de Jesus? Que imprensa sensacionalista é essa? Aí eu fiquei olhando para a foto, fui ficando cada vez mais instigado com o negócio. Que eu vi uma cabeça ali. Vocês acharam uma cabeça ali perto da perna dele? Mas o que essa cabeça está fazendo aí perto do homem? Aí eu procurei uma outra foto. E aí comecei a desvendar o mistério. Olha aí, a outra foto. Você está conseguindo dimensionar alguma coisa? Olha lá, a cabeça que estava lá, na verdade, parece que ela está segurando alguma coisa, não é? Tá? Aí, eu achei uma outra foto. E aí, está desvendado o mistério, né? Olha o cara que bateu o recorde de Jesus aí, né? O novo recorde foi estabelecido na província de Fujian, China, utilizando-se uma fileira de madeira de 1 centímetro de espessura. Adianta tentar refazer o sobrenatural que só Jesus pode fazer? Não adianta, né? Jesus é único. Os milagres de Jesus são únicos. Os milagres, gente, foram uma coisa para um tempo definido ou os milagres continuam acontecendo até hoje? O que você acha? O que você acha? Jesus continua fazendo milagres ainda hoje? Continua? Ah, gente, eu creio que se a gente tivesse tempo, eu liberasse o microfone aqui, a gente ia ouvir tanto milagre aqui, né? Eu creio que muitos de vocês têm milagres para contar. Os milagres continuam acontecendo. Talvez os nossos olhos que precisem ser abertos para a gente conseguir enxergar, mas que eles continuam acontecendo, né? Grandes milagres. Ontem,
uma pessoa me contava o seguinte. Ontem uma pessoa me contava uma história. Falava assim, olha, sabe fulano de tal? Uma pessoa conhecida aqui na cidade. Ixi, exerce até um cargo público. Pilantra, corrupto, igual todo mundo. Andava na rodinha de todo mundo. Pegava dinheiro, extorquia as pessoas. Rapaz, eu não sei o que aconteceu com aquele homem, não. Mas eu nunca vi uma transformação igual desse cara. Mudou completamente. É outra pessoa. Outra pessoa. Está falando aí que conheceu Jesus, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele não é igual. Ô, gente, existe milagre maior do que a mudança de vida? Existe milagre maior que a mudança de vida? Continua acontecendo todos os dias. Jesus continua transformando vidas. Tem gente sendo curada ainda hoje? Tem gente sendo curada ainda hoje. Tantos casos, né, que a medicina fala, olha, não tem mais recurso. Tem mais recurso. Né? E no dia seguinte, a pessoa está de volta para a vida. Milagres continuam acontecendo das maneiras mais estranhas e inesperadas. Esses dias eu escutei uma história de um missionário, tá, num país do Oriente e passa por todas as espécies de dificuldades, está com a família lá, e um dia o filho pequeno falou assim, pai, eu queria muito, eu queria tomar um achocolatado, igual a gente tomava antigamente no Brasil. Eles não tinham dinheiro lá, nem por leite, fará para achocolatado. E aquele menino falou assim, pai, eu vou orar, pedindo para Deus mandar achocolatado. E o pai, apertado, falou assim, não, filho, mas não é assim e tal. Como não é assim, pai? Você não ensina para a gente que o que a gente precisar, o que a gente deseja, a gente pode pedir para Deus? E o pai, muito apertado, né, deixou aquele menino fazer a oração. E aquele menino orou, Deus, manda achocolatado para mim. Oração de criança. Né? E antes que eles se levantassem da mesa, eles escutaram um batido na porta e alguém lá do centro de missões fala, olha, eu saí hoje de manhã para fazer as minhas compras e eu fui incomodado de uma tal maneira que eu só conseguia pensar em vocês. Desculpa se eu estou ofendendo vocês, mas eu não resisti. Eu comprei aqui um achocolatado, uns pães e trouxe aqui para vocês. Milagres de Deus continuam acontecendo todos os dias. Talvez a gente não consiga perceber. Talvez a gente fique procurando explicações físicas para os acontecimentos naturais. E Deus, sobrenaturalmente, pode agir fisicamente, usando pessoas, usando médicos, usando remédios, usando... Né? Olha, estou me lembrando aqui de uma história também recente. Uma igreja aqui do Vale do Aço, Coronel Fabriciano. Muito simplesinha, uma igreja com poucos recursos, e eles estavam sonhando em construir um templo. Juntaram meses, um ano juntando e tal. Juntaram 10 mil reais. Reuniram e falaram, impossível. Não tem jeito de construir nada com 10 mil reais. Oraram e falaram, nós vamos fazer. Como? Nós vamos começar. E deixa ver o que acontece. Construíram, no final de um ano, o pastor chamou o tesoureiro e falou, e aí, qual que é a nossa situação? Quanto nós temos em caixa? O tesoureiro falou, nós temos 10 mil. Opa, então vamos continuar até ver onde dá. Construíram, 6 meses depois, o pastor chamou o tesoureiro, quanto que nós temos em caixa? O tesoureiro falou, 10 mil. Uai, então vamos continuar, vamos ver até onde que vai, né? Na hora que terminar, para. Construíram, acabaram a obra, o pastor chamou o tesoureiro, quanto nós temos em caixa? 10 mil reais. É um milagre? É um milagre, gente. A obra deles vale mais de R$1 milhão. Deus usou meios físicos, humanos, naturais, usou, levantou pessoas, contribuíram, mas é uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus continua agindo. Mas o milagre brota da fé.